Parece que a internet dele deu uma... Vocês estão todos aí? Ou é a minha? Ah, então... Ah, o Serra mesmo que... Doutor Serra, consegue nos ouvir? Você Doutor, você Eu está tô falando gravando para a aqui. gente. Se o senhor puder sair e entrar novamente, por favor. Às vezes, quando ele acionou a gravação, aumentou o consumo de banda dele, e aí trava a internet. É melhor outro gravar. Eu tô gravando, esse eu teria que ter, acho que mais algum de backup, talvez. Eu gravo aqui, então. Gravo. Gravo. Gravar e transcrever. Evite gravar aí, Sérgio, porque pode carregar a sua máquina. Eu tentei gravar aqui, mas ela deu uma congelada. Fui eu que congelei, então? Sim. Foi. Foi. Ó, aqui Tá. para mim não aparece a opção. Eu não consigo gravar porque fala assim, Lucas e Doutor José Lucas já está Eduardo. gravando. Isso. Presidente, a Tá. transmissão no YouTube já foi iniciada e o doutor Lucas já está gravando, ok? Ok, então. Então, mais uma vez, bom dia a todos. A gente está aqui para a realização da sessão de julgamento do dia 27 de março, das 9 horas, período da manhã. Essa sessão faz parte da reunião de julgamento de março, cujas sessões anteriores, dos dias 25, 26 e também a de hoje à tarde, estão suspensas, foram suspensas por conta da mobilização da categoria dos auditores fiscais da Receita Federal. Porém, a gente tem aqui 3 processos na pauta de hoje que deverão ser julgados por força de medida judicial que assim determinou, né? A nossa pauta contém 4 processos. O primeiro seria de minha relatoria, como eu faço parte da categoria dos auditores fiscais, esse processo também está retirado de pauta, né? Na verdade, são 2 processos meus, os de número 22 e 23, eles ficam fora de pauta hoje, então, e a gente passa a julgar os processos do conselheiro Renato. Tá? Ítalo, só reforçando a ordem de coleta dos votos, será conselheiro Raimundo, conselheiro Renato, conselheira Carmen, conselheira Isabela e o conselheiro Lucas, tá bom? Pergunta ao conselheiro Renato se ele tem alguma ordem de preferência para apreciação dos casos. Bom dia, presidente. Então, sim, a preferência é primeiro para o item 25, que trata da exclusão do Simples, e em seguida o item 26 e 24, que são decorrentes da exclusão. Perfeito. Não consta aqui sustentação oral para esses casos, de modo que eu acho que a gente pode passar, então, ao item 25, e eu peço, então, que o conselheiro Renato comece a leitura do relatório, por favor. Obrigado. Todos me escutam bem, né? Sim. Perfeito. Vamos lá. Quem puder fechar os microfones para que a gente não tenha interferência. Vamos lá. Trata-se de representação fiscal instaurada pela Delegacia da Receita Federal de Joinville para a exclusão de ofício do recorrente KRZ Indústria do Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuição, Simples Nacional. Segundo a representação fiscal, a KRZ Indústria integra o Grupo Zanotti, um grupo econômico não formalizado composto por 5 empresas, uma holding e 4 operacionais. Aí apresento as empresas do grupo. NZ Administradora, que seria a empresa holding, Plástico Zanotti, operacional, Tutti Baby, operacional, Cubalux, também operacional, e a KRZ, que é a parte desse processo, tá, como contribuinte. A representação também aponta que todos os sócios formais do recorrente seriam, na realidade, empregados do Grupo Zanotti, atuando como mero figurante para ocultar a verdadeira vinculação entre a pessoa jurídica e o seu Nelson Zanotti, o seu real proprietário. Essa conduta teria como finalidade manter a empresa no Simples Nacional, uma vez que o faturamento combinado do grupo ultrapassaria o limite estabelecido para o regime. Em 2010, o faturamento teria superado 120 milhões, enquanto 2011 e 2012 teria ultrapassado 60 milhões.
Ao final, o agente fiscal propôs o encaminhamento da representação à Seção de Orientação e Análise Tributária, SAORT, para que fosse determinada a exclusão da empresa do Simples Nacional. O despacho decisório de folhas 1128 a 1130 confirmou a proposta de exclusão do contribuinte. Em seguida, o delegado da Receita Federal de Joinville expediu o ato declaratório 39/2014, oficializando a exclusão com fundamento na utilização de interposta pessoa. Em sua manifestação de conformidade, o contribuinte reafirmou sua autonomia e negou a existência do grupo econômico, argumentando que a representação fiscal se apoia exclusivamente em indício e presunções. Defendeu ainda a necessidade de diligência administrativa para corroborar suas alegações. A segunda turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil, de julgamento em Campo Grande, rejeitou as preliminares arguídas e, no mérito, julgou improcedente a manifestação de conformidade, mantendo a exclusão do contribuinte por utilização de interposta pessoa. Transcrevo abaixo a ementa do acordo, que eu peço licença para pular. Descontente com o desfecho do julgamento em primeira instância, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando em síntese que a fiscalização apresentou informações inexatas do seu relatório fiscal, pois jamais esteve presente A fiscalização apresentou informações inexatas em seu relatório fiscal, pois jamais esteve presente na empresa KRZ e Comércio ou demais empresas pertencentes ao Grupo Zanotti. A exclusão do Simples Nacional foi realizada com base apenas em indícios, sem comprovação substancial. Terceiro, reitero o pedido de realização de diligência fiscal na sede da empresa, a fim de verificar as alegações apresentadas, ressaltando que a negativa deste pedido constitui cerceamento do direito de defesa. O processo foi encaminhado à segunda turma extraordinária da primeira sessão, que declinou da competência. Em seguida, o contribuinte impetrou o mandado de segurança de final 3400, distribuído à primeira vara da subseção de Jaraguá do Sul, que concedeu liminar, determinando que este Conselho realize a distribuição e o julgamento do recurso voluntário no prazo máximo de 60 dias. Em cumprimento à ordem judicial, os autos foram redistribuídos para minha relatoria, razão pela qual submeto à apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relatório, presidente. Perfeito, conselheiro. A gente não tem nenhuma inscrição para sustentação oral. Se o senhor já puder, a gente pode passar o voto. Perfeito. Admissibilidade do recurso. Inicialmente, atesta que o recurso voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Da competência para julgamento do PAF. Assiste razão a segunda turma extraordinária da primeira sessão, ao declinar da competência para julgar o caso em questão. De acordo com o artigo 65 do Regimento Interno do CAF, sua competência está limitada às demandas relacionadas ao Simples Nacional em que não há crédito tributário constituído. No presente caso, a representação fiscal está vinculada a duas outras demandas relativas à exigência de contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento, ambas decorrentes da exclusão da KRZ Indústria. São elas, processo final 2014-04 e 2014 dígito 12. Por essa razão, firma a competência desta turma ordinária para julgamento da demanda, bem como os processos a ela vinculados, nos termos do inciso 5 do artigo 43 do RICAF. Preliminar pedido de diligência fiscal. O recorrente inicia seu recurso afirmando que a fiscalização faltou com a verdade em seu relatório, ao alegar que verificou em loco a existência do grupo econômico entre as empresas do Grupo Zanotti e a empresa jurídica KRZ Indústria. Na perspectiva do contribuinte, a caracterização do suposto grupo econômico somente seria possível mediante a realização de diligência específica. Ao não promover essa prova, a administração pública teria deturpado a realidade, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e do ampla defesa. Destaco o trecho que sintetiza o argumento apresentado pelo recorrente. Só na parte que está negritada. Pelo contrário, disse que houve diligência presencial, quando na verdade não houve, falseando assim a verdade. Alhures se mencionou que decorre de ato presencial do fisco para a presunção da verdade material e do convencimento para a percepção da realidade. E não diligenciando nesse sentido e deturpando a realidade, a fiscalização infringia os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O conselheiro José Eduardo Serra, em sua obra Gestão da Prova no Processo Administrativo Tributário Federal, destaca que a instrução probatória segue caminhos distintos para a administração pública e para o contribuinte. Para a administração pública, a instrução probatória deve seguir o ato que constitui a exação,
Já para o contribuinte, a apresentação de provas deve acompanhar a peça de defesa que contesta o ato resultante do procedimento fiscal. Em relação ao pedido de diligência, esclareço que seu simples requerimento não garante o deferimento. O contribuinte deve formulá-lo na peça de impugnação, expondo os motivos que justificam sua realização e apresentando os quesitos a serem respondidos. Pedidos genéricos formulados sem a devida observância dos requisitos previstos no inciso 4º do artigo 16 do Decreto 70.235 são considerados não formulados. A esse respeito, eu destaco o Acórdão 1302.006.321, de relatoria do Conselho Sábio Salomão. Só na parte que está negritada. Portanto, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não poderá substituir o sujeito da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz respeito à produção probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou de complementar, quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente, à vista que caberá ao próprio interessado comprovar os fatos que tenha alegado. Em razão desse contexto, julgo que a decisão recorrida fez a escolha correta ao indeferir a diligência solicitada, visto que o contribuinte a faz de maneira genérica, sem apresentar os requisitos essenciais. Acredito ainda que a diligência requerida seja dispensável, pois seu único propósito seria comprovar que a KRZ Indústria e as empresas do Grupo Zanotti, Tutti Baby e Plástico Zanotti, estão instaladas na mesma planta industrial. No entanto, tal confirmação pode ser realizada por meio dos CNPJs e dos atos constitutivos, já apresentados aos autos pela fiscalização. Quanto ao compartilhamento de instalações, entendo que se trata de um fato incontroverso nos autos, uma vez que o recorrente admite de maneira explícita o compartilhamento de energia elétrica nas folhas 29 dos autos, relacionando a resposta que ele deu à fiscalização, bem como o compartilhamento da conta telefônica, relacionando novamente a resposta do contribuinte à fiscalização. Assim, não se justifica a realização de diligência para apuração de informações quando os documentos e fatos constantes dos autos já permitem a formação do convencimento. O recorrente tenta construir um discurso de que a busca pela verdade material é irrestrita. No entanto, esse princípio não equivale a uma carta em branco. Sua aplicação deve respeitar os limites processuais previamente estabelecidos, como a preclusão das etapas processuais, assegurando que o processo avance de forma ordenada e cumpra sua finalidade, a resolução da demanda. Sem esse equilíbrio, corre-se o risco de eternizar os litígios, comprometendo a eficiência da administração e gerando insegurança jurídica. Afinal, como bem pontuou Rui Barbosa em Orações ao Almoço, justiça atrasada não é justiça, senão uma justiça qualificada e manifesta. Importa destacar, por fim, que o ato administrativo é presumidamente legítimo, verídico e legal, até prova em contrário. Assim, caberia ao recorrente apresentar elementos que demonstrassem que a autoridade fiscal faltou com a verdade. Contudo, nada foi apresentado. Embora reconheça a dificuldade de produzir prova negativa quanto à presença da fiscalização na sede da empresa, era plenamente possível contestar os demais elementos que fundamentam a representação fiscal, tais como compartilhamento de veículos de transporte, de funcionários dos setores de almoxarifado, recursos humanos e financeiros, além do fato de todos os sócios serem empregados do Grupo Zanotti. Contrariando o esperado, o contribuinte não apresentou provas, preferindo adotar um discurso acusatório que, em certos momentos, excedeu os limites do debate processual, violando o respeito e a unidade que deve reger as partes. Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de diligência por sua formulação genérica, sem apresentação dos quesitos, e deixo de determiná-la de ofício, pois os documentos constantes dos autos bastam para afirmar minha convicção sobre o caso. Mérito, exclusão do Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado e é direcionado à simplificação do recolhimento dos tributos, à redução da carga tributária e à diminuição das obrigações acessórias, com o objetivo de fortalecer a competitividade das micros e pequenas empresas. Na época dos fatos, a legislação restringia a adesão ao regime às empresas que apresentassem faturamento anual de até 3,6 milhões, conforme o disposto no inciso 2º do artigo 3º da Lei Complementar 123. Além do critério de faturamento, a legislação veda a adesão ao Simples Nacional por empresas constituídas mediante interposição de pessoas, autorizando a Receita Federal a promover sua exclusão de ofício. A vedação à adesão também consta na Resolução CGSN 94 de 2011, vigente à época dos fatos. O presente caso, submetido a julgamento desta turma, trata justamente da legalidade do ato declaratório executivo 39 de 2014,
expedido pelo delegado da Receita Federal de Joinville, que determinou de ofício a exclusão do recorrente do Simples Nacional, com base na utilização de pessoa interposta em sua Constituição. A fiscalização informa, na sua representação fiscal, que os sócios formais da recorrente atuam como meros figurantes, sendo, na realidade, empregados do Grupo Zanotti, com o objetivo de ocultar um verdadeiro proprietário da empresa, senhor Nelson Zanotti. A interposição de pessoa ocorre quando o verdadeiro titular, por meio de uma inclusão artificial de terceiro, popularmente conhecidos como laranja ou testa de ferro, busca ocultar sua real participação societária na pessoa jurídica, com o intuito de obter vantagens. A constituição de empresa por interposição de pessoas configura um negócio jurídico simulado, frequentemente utilizado para ocultar o limite do faturamento anual e assim garantir que o contribuinte permaneça no regime tributário favorecido. Na presente demanda, a fiscalização evidencia, por meio dos Cadastro Nacional de Informação Social, CNS, contidos no DOC 16 da representação fiscal, que todos os sócios formais da KRZ Indústria possuem ou possuíram um vínculo empregatício com o Grupo Zanotti, folhas 1088, 1092, 1098 e 1099. Abaixo apresenta um quadro sinótico com as informações mais relevantes. Aqui é um quadro do período em que um quadro que resume a empresa e o período em que ele foi funcionário da empresa, tá, do grupo. O cruzamento dessa informação com os atos constitutivos da recorrente permite constatar que, em determinados momentos, as pessoas físicas exerceram concomitantemente as funções de funcionário do Grupo Zanotti e de sócio da empresa KRZ Indústria. O padrão adotado consiste na redução das cotas de 99% para 1%, seguido da retirada do sócio e da consequente transferência da administração da empresa, traço a linha evolutiva da transformação do quadro societário da recorrente. Aqui é um resumo das mudanças e do como operam como padrão. Conforme demonstra os documentos juntados aos autos, o senhor Renato Sassi também figurou como sócio em outras empresas do Grupo Zanotti, a Cubalux, a Tutibaby, a Plástico e a INZ Administradora, na qual ele permanece até hoje como sócio, que é a Hold. Por sua vez, a senhora Kátia Regia compôs o quadro societário das seguintes pessoas jurídicas, Tutibaby e Plástico Zanotti. Uma informação relevante, a senhora Kátia Regia é ex-esposa do senhor Nelson. Analisando os atos constitutivos das empresas envolvidas, fica evidente um padrão de sucessivas alterações do quadro societário, até a consolidação da gestão na Hold NZ Administradora, onde o seu Nelson detém 99% das cotas, com exceção da recorrente, que permaneceu formalmente sob o controle do seu Reinaldo. O CNS, constante na folha 1098, revela que o seu Reinaldo mantém vínculo empregatício com a empresa Plástico Zanotti desde 1/8/1991, ou seja, acumula as funções de empregado do Grupo Zanotti e de sócio da KRZ Indústria, a partir de 25/7/2007, quando do seu ingresso na sociedade. O ordenamento jurídico não impede que uma pessoa física integre o quadro societário de uma empresa e, ao mesmo tempo em que exerce vínculo empregatício com o outro. Contudo, esse fato, somado aos demais indícios apresentados, leva à conclusão inequívoca de que houve interposição de pessoa para viabilizar a manutenção da empresa no Simples Nacional. A tese da fiscalização, que aponta o seu Reinaldo como um sócio meramente formal da KRZ Indústria, ganha força diante do silêncio do recorrente. Não há nos autos qualquer prova de atos de gestão praticados pelo seu Reinaldo, o que corrobora a alegação de sua não participação efetiva na administração. Em um processo, as partes não são forçadas a apresentar provas. Isso significa que não há uma obrigação legal no sentido de que, se não fizer, sofrerão punições diretas. No entanto, existe um ônus, que neste caso recai sobre o recorrente. Se não bastasse tudo isso, nota um padrão incomum de compartilhamento de testemunhas. As mesmas pessoas que assinam as alterações contratuais do recorrente, também aparecem como testemunhas das modificações societárias da empresa Tutibaby, ou Plástico Zanotti, que opera na mesma planta industrial. E aqui apresenta um quadro no qual os mesmos testemunhas assinam os atos constitutivos, tá? Curiosamente, a análise dos atos constitutivos da recorrente evidencia que, em 9/6/2010, as senhoras Eliane e senhora Eli assinaram como testemunhas em múltiplas alterações contratuais, abrangendo a KRZ Indústria, a Tutibaby, a Cubalux, a Plástico Zanotti e a INZ Administradora. A análise documental permite situar o senhor Reinaldo e o senhor Nelson no mesmo cenário, uma vez que os contratos foram assinados na mesma data, com idênticas testemunhas e protocolados no mesmo dia junto à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.
O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova. Na realidade, não foi anexado aos autos nenhum documento que comprove que as sucessivas operações de compra e venda de ações, deixa eu só trocar aqui por cotas, é melhor, tá? Que a compra e venda de cotas foram efetivas. E não existe contrato de compra e venda ou outro documento formal que ateste a transferência das cotas, com as assinaturas das partes envolvidas e os termos da negociação. Além disso, não foram apresentados recibos e comprovante de transferências bancárias ou qualquer outro documento que comprove o pagamento do valor. Embora os indícios isolados pudessem parecer justificáveis, a análise conjunta dos elementos e documentos disponíveis demonstram com clareza que a empresa foi constituída e operava utilizando interpostas de pessoas, como estratégia para permanecer irregularmente no regime do Simples Nacional. A simulação é o vício que ocorre na esfera da intenção das partes, caracterizado como sendo o descompasso entre a intenção declarada e a real vontade. Como essas intenções reais são geralmente ocultadas, é esperado que as provas diretas sejam raras ou inexistentes. Nesses casos, a prova indireta, ou seja, a demonstração por meio de indícios e contexto, torna-as essenciais. Em outras palavras, com base nos fatos comprovados de que todos os sócios da recorrente são ou foram empregados do Grupo Zanotti, bem como a evidente simbiose operacional, administrativa e financeira entre as empresas, conclui-se que o verdadeiro proprietário é o senhor Nelson Zanotti, tendo sido recorrente constituído por meio de interposta pessoa. A autoridade fiscal trouxe ainda, na representação fiscal, um conjunto de provas que comprovam a formação do grupo econômico, estabelecimento em comum. A KRZ Indústria compartilha o mesmo endereço físico das empresas Plásticos Zanotti e Tutti Baby, ambas integrantes e reconhecidas do Grupo Zanotti. O uso de um mesmo endereço industrial, com variações apenas no complemento do galpão, demonstra forte integração logística e organizacional. Compartilhamento de infraestruturas e recursos. A KRZ Indústria utiliza serviços básicos como energia elétrica e telefone provenientes da empresa do Grupo Zanotti, sem a comprovação formal de contrato de rateio de custos, configurando confusão patrimonial. Funcionários em comum. Vários empregados da KRZ Indústria foram ou são registrados em empresas do Grupo Zanotti, como a Plásticos Zanotti e a Tutti Baby, e desempenham funções operacionais que atendem às várias empresas do grupo. Administração e representação conjunta. A KRZ Indústria utiliza setores administrativos e financeiros de outras empresas do grupo, como evidenciado em ações trabalhistas e relatórios fiscais. Essas ações demonstram a centralização de atividades de suporte sob a única direção, a do Grupo Zanotti. Sócios administradores como interpostos de pessoas, ver se já ficou claro, eu vou pular, e forte confusão patrimonial, compartilhamento de veículos, telefone, e-mails, recursos financeiros e outras estruturas essenciais evidentes. Esse nível de integração operacional é incompatível com empresas juridicamente independentes, reforçando o vínculo econômico. É a correlação entre todos esses elementos, devidamente comprovados nos autos, que demonstra a existência de uma estratégia para burlar a legislação e garantir a permanência do recorrente no regime simplificado. Nesse sentido, destaco o acórdão 1201-006-021, do relatoria do conselheiro Efigênio de Freitas Júnior. Passando só para a parte de negritado, em caso dessa natureza, é fundamental analisar o conjunto da obra. Não se deve fixar em um ponto isolado. É o conjunto dos fatos concatenados, devidamente provados nos autos, que permitem concluir que se tratou de uma estratégia para tentar burlar o fisco e permanecer no regime simplificado. O acordo recorrido acerta ao reconhecer que o uso de indícios e presunções é válido no âmbito fiscal, desde que não sejam refutados por prova em concreto. No caso em análise, o recorrente não conseguiu afastar tais presunções, restringindo-se a questionar de forma genérica sua aplicação, sem demonstrar o erro ou inconsistência na farta fundamentação apresentada pela autoridade fiscal. Logo, a representação fiscal comprova de maneira consistente que a empresa KRZ Indústria e Comércio de Moldes e Peça de Plástico faz parte do Grupo Zanotti e que houve a interposição de pessoas no seu quadro societário visando a manutenção da empresa no Simples Nacional, fato que legitima sua exclusão. Conclusão. Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de afirmar a competência desta turma para apreciar e julgar a presente demanda, bem como os processos a ela vinculados, conhecer do recurso voluntário e preliminarmente deferir o pedido de diligência por sua formulação genérica e falta de quesitos específicos, optando por não determinar de ofício, visto que os documentos existentes nos autos são suficientes para formar a confissão desse julgador. Negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida que julgou legal o ato declaratório 34/2014, que excluiu de ofício a KRZ Indústria do regime do Simples Nacional. É como voto, presidente.
Ok, obrigado, conselheiro Renato. Debates abertos, alguém deseja inaugurar? Não? Então, acho que pode. Pois não, conselheiro. Não, só para dizer que assim, esses casos de exclusão do simples sempre me incomodam bastante no sentido de que são muitas vezes mal fundamentadas as exclusões. A gente tem muitas exclusões que são aquelas fiscalizações de escritório, né? Acho que o Raimundo até usou essa expressão uma vez, não sei se para esse contexto, mas fiscalização de escritório, que acaba não avançando em aspectos mais rotineiros da gestão para demonstrar uma gestão unificada. Nesse caso, não me parece que a fiscalização tenha cometido essa falha. Então, acho que a fiscalização foi bastante profunda e, além disso, a defesa me pareceu bastante genérica, né? Então, eu tendo aqui a acompanhar o posicionamento do conselheiro relator. Parece a comunhão de uma fiscalização realmente eficaz, né? Um modus operandi do contribuinte manualesco da interposição de pessoas para se aproveitar indevidamente dos benefícios do Simples, né? É o que me pareceu aqui do caso. Ok. Podemos passar a votação, então? Então, votação aberta. Como vota, por favor, conselheiro Raimundo? Acompanho o relator. Ok. Conselheira Carmen? Acompanho, relator. Conselheira Isabelle? Acompanho o relator. Conselheiro Lucas? Acompanho o relator, parabenizando aí pelo voto. Uma estreia muito boa do Renato relatando aqui. Também acompanho o relator, também o parabenizo. Inaugurou muito bem aí essa relatoria, brilhante voto. Então, por unanimidade, decidiu-se negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Podemos ir adiante, conselheiro Renato, com o próximo? Podemos, eu estou só abrindo aqui o recurso que está presente. O próximo processo é o do final 2014-04, tá bom? Isso. Então, vamos ao número 26 da pauta. Ok. Estou abrindo aqui o meu. Dois mil e 04, Renato? Isso. 04. Ok, podemos começar então? Então, por favor, conselheiro Renato, ao relatório. Trata-se de auto-infração lavada pela Delegacia da Receita Federal de Joinville contra o recorrente para exigência de contribuição previdenciária patronal referente ao período do 1 de 2010 a 12 de 2012, no valor de R$ 710.624,48. O lançamento fiscal decorre da exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional, efetuado pelo ato declaratório 39 de 2014. A decisão teve como fundamento a interposição de pessoa na constituição da empresa, com o intuito de ocultar sua ligação com o Grupo Zanotti, conforme o processo administrativo de final de 2014, dígito 35. O relatório fiscal aponta que o senhor Rinaldo não seria, de fato, o proprietário da empresa, limitando-se a figurar formalmente como sócio. A simulação teria como objetivo viabilizar a adesão e a manutenção da empresa no regime simplificado de tributação. Por considerar que a conduta em questão se enquadra nas disposições dos artigos 71 a 73 da 4.502, o agente fiscal aplicou multa de ofício em dobro, nos termos do artigo 44, parágrafo 1º, da 9430. Todas as empresas do grupo foram responsabilizadas solidariamente pelo adquirimento do crédito tributário, a NZ Administradora, Plásticos Zanotti, Tutti Baby, Cuba Lux e a KRZ, que é a sujeito passivo da autuação. Após a regular intimação acerca da lavratura do auto de infração, a KRZ Indústria apresentou tempestivamente impugnação. Apesar de também terem sido formalmente notificadas, as demais empresas do Grupo Zanotti não apresentaram defesa em relação à impugnação da responsabilidade solidária. A terceira turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedente a impugnação ao auto-infração, mantendo integralmente o crédito tributário lançado,
transcrevo novamente a emenda do acordo, que eu peço licença para pular. Insatisfeito com o resultado do julgamento em primeira instância, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos expostos em sua impugnação. Nulidade do lançamento fiscal. O lançamento ocorreu antes da conclusão do processo que julga a legalidade da exclusão do Simples Nacional. Incondicionalidade da multa de 150%. A sanção excessiva fere os princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade. Exclusão das verbas indenizatórias. Retirada da base de cálculo da autuação as verbas de natureza não remuneratória. Inconstitucionalidade da exigência da contribuição ao RAD. Questiona a majoração da alíquota promovida pelo FAP. Cerceamento do direito de defesa. Ausência de relação nominal dos empregados impossibilitaria o exercício de defesa plena. Pedido de diligência fiscal, verificação em loco das alegações da empresa, destacando que a negativa de diligência configura cerceamento de defesa. Iliquidez, incerteza e inexigibilidade da autuação. Argumenta que a ocorrência dos vícios apontados compromete a rigidez do lançamento fiscal. O contribuinte impetrou mandado de segurança, com final 3400, distribuído à primeira vara da subseção de Jaraguá, que concedeu medida liminar, determinando que este conselho realize a distribuição e julgamento do recurso voluntário no prazo de 60 dias. Em cumprimento à ordem judicial, os autos foram distribuídos para a minha relatoria, razão pela qual submeto a apreciação do colegiado. No que importa é o relatório, presidente. Vou avançar pelo voto, tá? Está sem microfone, certo? Desculpa, podemos ir ao voto sim, conselheiro. Obrigado. Admissibilidade do recurso voluntário. Inicialmente, atesta que o recurso voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Delimitação do objeto da lide. Inicialmente, friso que, embora regularmente intimadas acerca do lançamento e dos termos de sujeição passiva solidária, as empresas do Grupo Zanotti, NZ Administradora, Plástico Zanotti, Tutti Baby, Ubalux, não apresentaram defesa, o que resultou na decretação da revelia. Portanto, como não foi instaurada a fase litigiosa, este voto não abordará a questão de responsabilidade solidária, pois tal matéria não faz parte do escopo deste processo administrativo, não havendo controvérsia a ser dirimida por esse Conselho. Por fim, destaco que os argumentos relacionados à exclusão do Simples Nacional e à formação do grupo econômico são objeto do PAF de final de 2014 e 35. Nesse contexto, tais temas serão abordados apenas na medida em que se mostrarem estritamente necessários para a análise da exigência das contribuições sociais, objeto central desta lide, sem revisitar a matéria já decidida no processo mencionado. Preliminar. Nulidade em virtude da suspensão da exclusão do Simples Nacional. O recorrente sustenta em seu recurso que o auto de infração seria nulo, pois foi lavrado antes da conclusão do PAF de final 2014-35, na qual discute a legalidade do ato declaratório 39 de 2014, que determinou sua exclusão do Simples Nacional. Não assiste razão ao recorrente. A suspensão da sua exclusão do Simples Nacional não impede a realização do lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito, tornando a obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a decadência que não se suspende e nem se interrompe. Dessa forma, a administração pública não apenas tem a prerrogativa, mas também a obrigação de realizar o lançamento tributário nos termos da súmula 77 deste Conselho. A exclusão de ofício do Simples Nacional, por ter efeito declaratório, reconhece uma realidade pré-existente. Em situação de interposição de pessoa, o efeito retroage à data da infração, evitando que a empresa se beneficie de uma prática fraudulenta. Além disso, o artigo 34 da Lei Complementar 123/2006 prevê que, a partir da efetivação da exclusão, a empresa passa a se submeter às normas de tributação do regime ordinário. No caso em análise, a exclusão do recorrente foi confirmada por este conselheiro no PAF 2014, dígito 35, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2010, impedindo a opção pelo regime diferenciado nos exercícios de 2011, 2012 e 2013. Portanto, o lançamento fiscal referente à exigência das contribuições previdenciárias patronal para o período de 1 de 2010 a 12 de 2012 é legítimo, estando em total conformidade com a legislação aplicável. Destaco igualmente que não há qualquer prejuízo ao contribuinte, uma vez que, em virtude da relação de prejudicialidade entre os PAFs, esse Conselho garantiu que os processos tramitassem simultaneamente. Todos estão sob a relatoria deste conselheiro e serão julgados na mesma sessão. Com isso, rejeito o argumento levantado.
Preliminar, cessamento do direito de defesa por falta de relação dos empregados. O contribuinte alega que a autuação fiscal é omissa ao não especificar quais empregados tiveram verbas previdenciárias recolhidas parcialmente. Sustenta ainda que a fiscalização se baseia em suposições, sem provas concretas, que justifiquem o lançamento fiscal, o que configuraria cessamento do direito de defesa. A Constituição Federal assegura que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem a devida observância do devido processo legal. Além disso, garante aos litigantes, tanto na esfera judicial quanto administrativa, o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios de recurso a eles inerentes. O princípio do contraditório é um pilar essencial da democracia, pois assegura às partes o direito de acompanhar o processo e influenciar a decisão a ser tomada. Por sua vez, a ampla defesa garante o direito de utilizar todos os instrumentos legais disponíveis para sustentar suas alegações. O cessamento do direito de defesa deve ser analisado de forma concreta e não apenas em tese, cabendo a quem alega demonstrar o efetivo dano. No caso em questão, entendo que a ausência da relação dos funcionários não configuraria prejuízo ao recorrente, pois na folha 43 dos autos consta a listagem das GFIPs utilizadas pela fiscalização para fundamentar o lançamento fiscal. Aí eu apresento uma ilustração da folha 43. Ressalto que a GFIP apresenta de forma detalhada os empregados e suas respectivas remunerações. Isso possibilita ao contribuinte comparar essas informações com os dados de sua folha de pagamento, garantindo o efetivo exercício do direito de defesa e promovendo a maior transparência no processo de apuração tributária. Para a Previdência Social, são documentos que compõem a GFIP. Aí, entre elas, existe uma folha que consta a relação integral dos funcionários. Tá? Esse trecho foi retirado do manual da GFIP. Assim, compreendo que caberia ao contribuinte verificar se a última GFIP por ele transmitida corresponde à utilizada pela fiscalização, ou ainda demonstrar que, embora tenha transmitido a declaração, esta contém dados equivocados, passíveis de correção, o que é possível diante do grande número de deveres instrumentais. Todavia, o contribuinte não apresentou qualquer prova concreta, limitando-se a alegar prejuízo sem demonstrá-lo, incidindo no brocardo jurídico, que alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Sobre o tema, eu cito o Acórdão 9202-003, dígito 228, da Câmara Superior de Recursos Fiscais da Relatoria de Elias Sampaio. Nos termos do precedente citado, a nulidade deve ser compreendida como uma medida excepcional aplicável apenas quando coexistem dois elementos essenciais, o defeito e o prejuízo, o que eu não verifico no presente caso. Portanto, não há prejuízo à defesa. O ato atingiu a sua finalidade e a mera ausência de relação de funcionário, por si só, não é suficiente para invalidar o lançamento. Preliminar. Nulidade por indeferimento da diligência. Na perspectiva do contribuinte, a caracterização da infração somente seria possível mediante a realização de diligência específica. Ao não promover essa prova, a administração pública teria deturpado a realidade, violando os princípios constitucionais devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Aqui eu repito a citação do conselheiro Serra, e basicamente eu repito os argumentos do outro processo, na qual ele não preenche os requisitos, porque ele não apresenta o requisito. Aí, por essa razão, eu indefiro o pedido novamente por ser feito de forma genérica, tá? O argumento é o mesmo, fiz esse breve resumo só para não fladar ninguém. O terceiro argumento, preliminar de nulidade do lançamento fiscal por iliquidez, incerteza e inexigibilidade da autuação. O recorrente sustenta ainda que, em razão dos vários argumentos apresentados, o lançamento fiscal seria nulo por ausência de atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. De acordo com o artigo 42 do CTN, o lançamento tributário é o procedimento administrativo realizado pela autoridade competente para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinar a base de cálculo, quantificar o tributo devido, identificar o sujeito passivo e, quando necessário, a aplicação de penalidade. A certeza do lançamento decorre da clara definição da obrigação tributária e da identificação precisa dos sujeitos da relação jurídica. Esse requisito está devidamente atendido no auto de infração, que especifica de forma objetiva a exigência de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento do recorrente, em razão de sua exclusão do Simples Nacional.
A liquidez do crédito tributário, por sua vez, está relacionada à determinação exata do valor devido. No caso em questão, esse requisito também foi plenamente atendido, uma vez que o montante já foi apurado, totalizando R$ 710.624,48. No que se refere à exigibilidade no que se refere à exigibilidade, esta representa uma prerrogativa da administração pública de exigir o pagamento do crédito tributário, em função do efeito suspensivo previsto no inciso 3º do artigo 151, tal exigência só se efetiva após a conclusão do PAF. Como se verifica, o lançamento fiscal não apresenta qualquer vício, tendo sido afastado todos os argumentos preliminares do recorrente, inexistindo motivo para acolher a alegação de nulidade. Mérito: inconstitucionalidade do fator acidentário de prevenção. Sustenta o recorrente que a flexibilização da alíquota da contribuição social destinada ao financiamento de aposentadoria especial e dos benefícios decorrentes do risco ambiental de trabalho por meio do fator acidentário de prevenção afronta preceitos constitucionais. Nos termos da súmula CAF, este conselheiro não possui competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de norma tributária que serviu de fundamento para o lançamento. Dito isso, eu esclareço que a alíquota do risco ambiental de trabalho é fixada conforme o grau de risco da atividade econômica preponderante da empresa. 1, se a atividade é de risco mínimo. 2, se é de risco médio. E 3, se é risco grave. O FAP é um multiplicador variável que pode oscilar entre 50 centésimos a 2 inteiro, aplicado sobre a alíquota do RAT da empresa conforme seu desempenho na prevenção de acidentes de trabalho. A sua criação viabilizou a modulação das alíquotas do RAT, pois funciona como coeficiente de ajuste. O enquadramento geral ocorre conforme a atividade econômica da empresa, enquanto o enquadramento individual é definido pelo FAP, que dimensiona a sinistralidade de cada estabelecimento. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a legalidade e a constitucionalidade da legislação que instituiu o FAP já foram decididos pelo STF no termo 554. O fator acidentário de prevenção, previsto no artigo 10 da Lei 10.666 de 2003, dos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048 de 99, atende ao princípio da legalidade tributária do artigo 150, inciso 1 da Constituição. Conforme destacado pelo ministro Luiz Fux no julgamento do RE 677.725, o FAP objetiva individualizar a contribuição da empresa em relação à sua categoria econômica, alinhando uma finalidade extrafiscal a um ideal de justiça, concedendo ao RAT contorno de pessoalidade. A Previdência Social publica anualmente o resultado do processamento do FAP, acidental de prevenção, o processamento do fator acidental de prevenção, atribuindo a cada empresa, de forma individualizada, com vigência para o ano, com base em informações processadas. Deixa eu repetir de novo, porque ficou meio estranho parado. A Previdência Social publica anualmente o resultado do processamento do fator acidental de prevenção, atribuindo a cada empresa, de forma individualizada, com vigência para o ano, com base em informações processadas nos 2 anos anteriores. A análise da metodologia de cálculo do FAP não compete a este Conselho, devendo eventuais questionamentos serem dirigidos ao Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme a Lei 8213 de 91. Cabe a este conselheiro apenas verificar se os percentuais estabelecidos na legislação foram observados pela autoridade fiscal no momento da fiscalização. A atividade preponderante do recorrente, fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral, não especificados anteriormente, peças e acessórios, que na 2829, dígito 1, dígito 99, está classificado como de risco alto, sujeito à alíquota de 3% para o cálculo do RAT, nos termos do decreto 6.957 de 2009, vigente à época. O percentual mencionado foi corretamente aplicado pelo agente no lançamento fiscal, conforme pode ser verificado no demonstrativo de débitos de folha 12 a 18 do processo administrativo. Para ilustrar, relaciono o cálculo correspondente a uma competência. Conforme pode ser observado na imagem anexada, a autoridade fiscal atribuiu 1 ao FAP do recorrente, o que torna a discussão sobre esse tema irrelevante, pois o fator, neste contexto, é neutro e não impacta o percentual do RAT. Destaco que a fração da arrecadação unificada direcionada à Previdência Social, identificada como CPP, nos anexos da Lei Complementar 123, foram regularmente declarados nas DAS e PGDAS e considerados pela fiscalização para abatimento das contribuições apuradas, conforme evidenciado na planilha de valores declarados ao SINAC e no relatório RADA. À luz do exposto, rejeito igualmente o argumento apresentado pelo recorrente. Mérito da
Mérito: a exclusão das verbas de natureza não remuneratória. Prosseguindo na análise do recurso voluntário, observe que o recorrente pleiteia a exclusão das seguintes verbas da base de cálculo das contribuições previdenciárias: aviso pré-indenizado, férias indenizadas, texto constitucional de férias, auxílio-doença, auxílio-acidente, cessão de veículo e combustível, seguro de vida em grupo, abono de férias, vale-transporte, auxílio-creche, horas extras, insalubridade, periculosidade, salário-maternidade, 13º salário e vale-alimentação. Sobre o tema, lembro que, ao julgar o RE 565-160, temas 20, o STF firmou a tese de que as contribuições previdenciárias incidem sobre os ganhos habituais do empregado. De maneira objetiva, o STF fixou o entendimento de que as a contribuição previdenciária do empregador deve abranger a parcela da remuneração dos funcionários que se destina a retribuir o trabalho de modo habitual, independentemente de quando tenha sido adquirido, seja antes ou depois da emenda constitucional 20. Embora, em teoria, o recorrente tenha razão ao pleitear a exclusão das verbas de natureza não remuneratória ou indenizatória, a análise detalhada da impugnação e do recurso voluntário revela que nenhum documento probatório foi anexado aos autos para sustentar sua alegação. O contribuinte limitou-se a apresentar os atos constitutivos das empresas, documentos pessoais do sócio e procuração, deixando de demonstrar que tais verbas foram incluídas na base de cálculo das contribuições. Como mencionado ao longo deste voto, no âmbito do contencioso tributário, a Fazenda Pública deve comprovar a ocorrência do fato gerador que dá origem à obrigação tributária, ao passo que o contribuinte impugna demonstrar fatos que possam extinguir ou modificar essa relação jurídica. O lançamento fiscal em análise fundamentou-se nos dados constantes na GFIPS, enviado pelo próprio contribuinte, conforme registrado na folha 43 dos autos. Diante disso, era seu o ônus de verificar a correspondência entre a última declaração e os dados utilizados pela fiscalização, bem como demonstrar, se aplicável, qualquer inconsistência passiva de correção, instruindo o pedido com os elementos necessários. No campo do contencioso tributário, a mera alegação de fato não basta. É essencial que seja devidamente comprovado. Logo, competia ao recorrente demonstrar de forma clara e inequívoca que as verbas listadas foram indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições. Tal comprovação poderia ter sido realizada por meio de documentos como folha de pagamento, termos de rescisão, recibo de férias ou até mesmo reclamações trabalhistas. No entanto, nenhuma dessas provas foi apresentada, comprometendo a consistência de sua argumentação. Nesse ponto, destaco o acordo 3302.007.946 do conselheiro Vinícius Guimarães. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre a qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico. Com base no exposto, rejeito o argumento do contribuinte por não ter sido devidamente fundamentado com provas. Mérito da multa agravada de 150%. Por último, o contribuinte argumenta que a sanção de 150% imposta pela fiscalização sobre o tributo não recolhido extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, assumindo, ao seu ver, um viés confiscatório. Como já mencionado, esta instância julgadora não detém competência para avaliar a inconstitucionalidade das normas, pois por essa matéria está reservada ao Poder Judiciário, tendo vista a presunção de constitucionalidade das leis. Entretanto, a questão relacionada à multa qualificada exige uma abordagem sob uma perspectiva diferente, a individualização e tipificação da conduta do recorrente. A multa qualificada de ofício, com a alíquota de 150%, estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 44, surge como uma forma agravada da multa de ofício comum, que tem uma alíquota de 75%. A imposição dessa penalidade qualificada depende da comprovação da ocorrência de crimes de sonegação, fraude e conluio, conforme estabelecido nos artigos 71, 72 e 73 da 4.502. Cada tipo penal possui uma definição jurídica própria e exige a comprovação de elementos específicos pela autoridade fiscal. Portanto, a simples alegação genérica de dolo não basta para justificar a qualificação da multa, sendo essencial a individualização e tipificação da conduta de cada contribuinte por parte da autoridade fiscal. Digo isso porque as razões que fundamentam a multa qualificada são independentes das justificativas para a exigência do tributo e da multa de ofício, o que garante ao sujeito passivo plena compreensão dos motivos da qualificadora e possibilidade de exercer sua defesa de maneira eficaz.
Embora o crédito tributário decorra de um ato da administração pública e tenha a presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção não dispensa a fiscalização de demonstrar de maneira individualizada a conduta tipificada do contribuinte que justifique a aplicação da multa qualificada. A interposição da pessoa, conforme o ato declaratório 39 de 2014, foi utilizado como fundamento para a exclusão do Simples Nacional. O mesmo fundamento foi empregado para justificar o lançamento complementar das contribuições, resultando na aplicação da multa de ofício. A repetição desse argumento agora para justificar a multa qualificada configuraria uma dupla sanção pelo mesmo ato. Para evitar essa dupla penalidade, a autoridade julgadora deve ir além, demonstrando que a conduta dos contribuintes se enquadra especificadamente nos ilícitos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da 4.502, comprovando a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio. Esse ônus, no entanto, não foi cumprido pela autoridade fiscal, que deixou de individualizar as condutas atribuídas aos autuados. Tampouco tipificou de forma concreta as ações nos ilícitos previstos. Limitou-se, em vez disso, a mencionar de maneira abstrata que a multa foi qualificada. Quando a autoridade fiscal não especifica a conduta dolosa, a majoração da multa para 150% se torna ilegítima. Nesse caso, a penalidade deve ser reduzida ao percentual padrão de 75%, aplicável às infrações comuns, conforme o artigo 44 da 9430. Em relação a este tema, destaco o Acórdão 202.010.558, proferido pela segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sob a relatoria do conselheiro Marcelo Milton. A falta de especificação da conduta do tipo tributário, a falta de especificação de qual tipo tributário cometeu o contribuinte, fraude, sonegação ou conluio, e a não comprovação de ação ou omissão dolosa exige o cancelamento da qualificação da multa qualificada e demanda sua redução. Aqui é porque está errado, tá? Redução ao patamar legal de 75%. Como se nota, a simples indicação do dolo genérico não se justifica a aplicação da multa qualificada. É imprescindível que o agente fiscal indique qual dos ilícitos previstos nos artigos 71, 72 e 73 foram cometidos por cada autuado, por ser ônus do órgão lançador. Caso assim não fosse, todas as autuações fiscais seriam automaticamente qualificadas com essa penalidade de 150%, o que não condiz com a legislação vigente. Em face desse contexto, acolho parcialmente o recurso voluntário, determinando o afastamento da multa qualificada, afastando a multa qualificada e ajustando a multa de ofício ao percentual legal de 75%. Em conclusão, encaminho meu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade em virtude da suspensão da sua exclusão do Simples Nacional, nos termos da súmula 77, afastar a preliminar de nulidade por cessamento de direito de defesa, pois a ausência de relação de empregado não causou prejuízo ao recorrente, afastar a preliminar de nulidade por indeferimento da diligência fiscal, pois o pedido foi genérico e não atendeu os requisitos do artigo 16 do Decreto 70.235, afastar a preliminar de nulidade do lançamento por iniquidez, incerteza e inexigibilidade, pois não há qualquer vício no auto de infração, negar conhecimento ao recurso voluntário quanto à inconstitucionalidade do fator acidentário de prevenção, por falta de competência deste conselheiro para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de norma tributária que serviu de fundamento para o lançamento, conforme súmula CAF número 2. Negar o pedido de exclusão das verbas de natureza não remuneratória, pois o contribuinte não comprovou sua exclusão indevida na base de cálculo das contribuições. Acolher parcialmente o recurso voluntário, determinando o afastamento da multa qualificada por falta de individualização e tipificação das condutas de cada autuado, reduzindo a multa de ofício ao percentual de 75%. É como voto, presidente. Ok, obrigado, conselheiro Renato. Está aberto aos debates, então. Pois não, conselheiro Raimundo. Primeiro, corrigir minha falha de não elogiar o voto anterior e confirmar também, e reprisar, né, esse elogio nesse voto. Parabéns, Renato. Brilhante início de apresentação dos seus votos. Todavia, assim, abro divergência no que toca à questão da multa qualificada. Eu estou entrando aqui no termo de verificação fiscal, no relatório fiscal, e assim, divirjo do seu entendimento porque o auditor, ele identifica
mostra a questão da interposição, da simulação, né? Na questão da colocação do Reinaldo Reinert como administrador. E transcreve parte do relatório, porque o relatório foi muito, como você muito bem colocou, o relatório, e até o próprio Lucas ratificou no anterior, a fiscalização foi muito bem feita. E no relatório ele pontua todos esses pontos que demonstram a interposição de pessoas. E aí ele traz, na parte de qualificação da multa, ele traz a parte do relatório que demonstra essa interposição. Então, nessa linha, eu não consigo ver mais o que ele poderia fazer a mais para identificar essa interposição e justificar essa qualificação da multa. Então, nesse sentido, eu abro divergência apenas na questão da qualificação da multa. Raimundo, obrigado pelo elogio. Esse tema, eu fiquei pensando durante algum tempo justamente por essas suas razões. Mas quando eu estava analisando a jurisprudência do CAF, comprovar que há o dolo não seria o fator suficiente para a aplicação da multa em dobro. É necessário que ele especificasse que aquela conduta se enquadra em um dos ilícitos previstos no artigo 71, 72 e 73. Esse era o ponto. Como ele não chega a esse detalhe, ele não fala, eu entendo que essa simulação é uma fraude, e por isso se encaixa no artigo, no artigo 72 da 4.502. Ele não realiza isso, ele não aborda a conduta das pessoas físicas e da pessoa jurídica separada, ele está falando de uma forma genérica. Então, por essas razões, foi que eu decidi votar pela redução da multa, porque não houve essa especificidade. Ele simplesmente fala que há o dolo, e óbvio que há uma simulação, mas caberia a ele ter feito a individualização e tipificação de cada conduta, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Foi esse o motivo que me levou a votar pela redução da multa, só para justificar, tá bom? Não, conselheiro Lucas. Tentando abrir a tela aqui, estou tentando ampliar a tela para levantar a mão, estava minimizado com o arquivo aqui, eu não estou conseguindo, então vai com a tela pequenininha mesmo. Consegui. Estava pensando nas ponderações dos dois. Até porque eu já votei no mesmo sentido do voto atual do Renato, pela seguinte razão, assim, acho que em algumas situações o dolo realmente se confunde, o dolo da pessoa jurídica se confunde com o da administração. Em outros casos, não. Nesse caso, a gente está falando da qualificação da multa, que, ao fim e ao cabo, acaba tendo como causa o mesmo dolo, o mesmo arcabouço que levou à exclusão do simples com o plus a mais. Para usar essa expressão, eu não sei de quem é, mas é engraçada. O plus a mais de que esse elemento volitivo tem que ser demonstrado. Tem que se demonstrar que foi algo intencional. Que acaba acontecendo quando a gente está tratando de interposição de pessoas como uma decorrência natural, né? Ninguém coloca um laranja achando que está fazendo... É difícil alguém colocar um laranja achando que está fazendo algo certo, né? Bom, mas dito isso, assim, a gente tem três condutas que, de fato, são distintas, né? Conluio pode acontecer juntamente com a fraude ou sonegação. A gente tem fraude ou sonegação praticadas em conluio. Mas são tipos penais diferentes, digamos assim, né? São condutas distintas com elementos diferentes. Pode ser que tenha acontecido as duas, pode ser que tenha acontecido as duas. Ou as três, né, no caso, né? Fraude, sonegação mediante conluio.
Mas eu não consigo ignorar que a gente tem dispositivos distintos e que demandam esse esforço da autoridade, pelo menos para dizer, olha, aconteceram os dois, né? Ou só aconteceu um ou só aconteceu outro. Porque, embora a defesa quanto aos fatos possa ser a mesma, então, ainda que a fiscalização faz uma qualificação genérica, digamos assim, né? A resposta fática, como os fatos não mudaram, pode até ser a mesma por parte do contribuinte. Se vem uma fiscalização que especifica, olha, isso aqui é sonegação, eu tenho elementos típicos eu tenho elementos típicos da sonegação que vão direcionar a defesa, que são diferentes dos da fraude. E que são diferentes ainda se eu tiver ou não tiver conluio. Então, assim, eu concordo que é esperado, né, da autuação, e isso, assim, não é nenhuma exigência aí de erudição, de citações doutrinárias, mas de subsunção ao tipo eleito. Então, isso aqui é sonegação, isso pode ser uma linha. Eu tenho todo o arcabouço fácil, então sonegação é isso, porque a conduta tem essas características, ou fraude é aquilo. Senão eu começo a chancelar um tipo de qualificação de penalidade que demanda do contribuinte se defender contra todas as possíveis hipóteses de qualificação. Eu reconheço que tem uma linha que fala, não, basta demonstrar o elemento doloso, e aí eu qualifico a penalidade. Mas eu confesso que não me satisfaço atualmente com essa linha. Mas não tem o elemento doloso, tá bom. Mas a lei faz uma remissão a três condutas específicas, né? E alguma delas tem que ser justificadas. E me parece que, nesse caso, essa justificativa foi genérica, falta justificação na subsunção. Aí queria falar, não, eu estou responsabilizando sócios com base, eu estou responsabilizando fulano com base no artigo 135 do CTN. Então, qual o inciso? Isso é importante, né? Porque vou demonstrar uma importância que é pouco falada, né? Eu tenho o inciso terceiro que fala da responsabilidade dos administradores, né? Vou pegar a redação, que fica mais fácil. Mas é um exemplo que eu acho interessante. Ó. São pessoalmente responsáveis, inciso terceiro, os diretores ou gerentes. Eu tenho o inciso primeiro que fala das pessoas referidas no artigo anterior. Eu já vi autuação que responsabilizou o sócio com base no inciso primeiro. O sócio era administrador, mas o dispositivo eleito foi o inciso primeiro, que faz remissão ao inciso 7º do artigo 134. Mas o 7º do 134 faz remissão aos sócios só no caso da sociedade de pessoas. E no caso específico de liquidação. Que é uma situação... E não trata de qualquer sócio. Até assim, acho que a gente não espera, né, que o sócio que não é administrador, me parece fazer sentido, no caso em que a pessoa jurídica existe, seja responsabilizado simplesmente porque o administrador, que é o terceiro, embora preste contas da administração do jeito de outro sócio, seja responsabilizado, sim, por uma conduta do sócio, sem que ele, sócio, tenha praticado qualquer ato. Porque isso, no frigir dos ovos, permitiria que eu, como ex-pequeno acionista da Petrobras, fosse responsabilizado por um ato de administração que eu nem elegi, que eu nem conheço, né? Porque eu comprei ações da Petrobras na Bolsa. Então, mas eu tenho 135 que ele abarca tudo. Tá bom, mas os incisos têm elementos distintos. Então, essa falta de distinção, nesse caso específico, por mais que eu enxergue ali o elemento doloso lato sensu, me parece que para a qualificação eu preciso de algo mais. E aí, só lembrando, sei que a gente não esquecer disso, mas só apontando que no pior cenário tem aquela redução para 100%. Né?
por conta da alteração, da reforma, da alteração da lei, reduzindo a penalidade, da retroação benigna da redução da penalidade. Mas então estou acompanhando o voto Renato por essas razões. Assim, eu acho que esse dever de justificar, escolher o dispositivo e justificar o dispositivo é importante, tem a sua importância. Embora muitas vezes a gente olhe o caso concreto e fale, não, mas tem tudo aqui, mas isso tem que estar justificado pela autoridade autuante. Essa subsunção a gente pode enxergar, mas ela tem que ter sido feita pela autoridade autuante. E aqui eu estou sentindo essa falha também. Perfeito. Conselheira Isabelle, por favor. Eu estava ainda bastante em dúvida também, ouvindo as ponderações tanto do voto do Renato, brilhante, inclusive, eu não sabia que era o seu primeiro voto, viu, Renato? Sua primeira relatoria, parabéns mesmo. E ouvindo também as ponderações do Raimundo, e aí, ouvindo o Lucas e tal, eu dei uma pesquisada aqui, eu também estou tendente a acompanhar o relator, porque, por um lado, de fato, a autoridade fiscal fez todo um detalhamento da questão das interpostas pessoas, está, de fato, muito bem fundamentada, mas, realmente, a ausência da individualização da conduta, ou seja, ele não individualizou em relação aos sujeitos passivos que ele estava considerando, e também da tipificação, eu acho que prejudica um pouco, sim, o direito à ampla defesa. E aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui e me lembrei de 2 pontos, né? Primeiro, uma alteração que aí eu acho que seria aplicável pela retroação benigna, que o Lucas falou, do 100%, mas essa mesma reforma, a lei de 2023, ela trouxe um esclarecimento no parágrafo 1º C do artigo 44 da 9430, que diz que a qualificação da multa prevista no parágrafo 1º não se aplica quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa que se refere aos artigos 71, 72 e 73 da 4502. Então, assim, tem essa previsão que se tornou expressa em 2023 e eu estou enxergando ela aqui como interpretativa. E eu encontrei também uma decisão recente do conselheiro Efigênio, já na primeira turma, recente, dezembro de 2024, e que a ementa diz o seguinte: multa qualificada, requisito, simulação, simples e qualificada. A multa majorada exige, e aqui ele já está analisando a multa de 100% no âmbito da legislação nova, exige conduta caracterizada por sonegação, fraude ou conluio, ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada e não presumida por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, entre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no termo de verificação fiscal e auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa. A Lei 14.089 de 23 positivou tal exigência no parágrafo 1º C, ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou conluio. Então, assim, por todos esses elementos, eu também estou achando que, assim, tendo a seguir o relator nessa parte de redução da multa de exclusão da qualificação da multa, né? Ou pelo menos a redução para 100% com a retroatividade benéfica. Perfeito. Conselheiro Raimundo? Então, preferi me silenciar para ouvir o funcionamento de todos. Bom, eu acho que a linha a nossa régua de avaliação é a mesma, né? Eu acho que é no sentido de que deve ter, no que toca à qualificação da multa, deve a autoridade fiscal se empenhar para descrever e para se mostrar como muito bem colocou o Lucas, o plus a mais, né? Então, nesse ponto, a gente não diverge. No caso, esse caso,
é que muitas vezes se confunde, né? A descrição dos fatos, você denota claramente o dolo, né? E acho que se lê todo o relatório fiscal, do início ao fim, você verifique-se, lastreado por documentação, que todo tempo houve dolo da parte do senhor Zanetti, né? E em conluio com os funcionários para que criasse uma situação que se beneficiasse do Simples Nacional. Isso a autoridade fiscal traz no ponto que ele trata da qualificação da multa. Então, nesse ponto, eu vejo que ele identificou, comprovou, né? Ele repete aqui os elementos que comprovam essa situação, fecha. A única falha que eu vejo dele, revendo aqui com mais calma, enquanto vocês estavam muito bem explanando, na hora que ele tipifica. Ele diz que ele acaba botando uns 3, né? No caso, eu entendo que o que houve nessa situação foi uma fraude e o conluio, né, das empresas. Mas será aí eu fico nessa régua? Será que eu não estou exigindo mais da autoridade fiscal, uma vez ele não deixou de tipificar, mas tudo leva a crer que se encaixe, se subsume no 72 e no 73. Então, nessa linha, eu mantenho a divergência. Até, inclusive, essa própria colocação de Isabelle me fez até reforçar, porque está comprovado e está individualizado. Agora, na tipificação, ele comete ele acaba abrindo, né, o leque 71, 73. Mas a DRJ ela restringe no julgamento. Se vocês puderem se debruçar, na DRJ o julgador ele restringe, ele deixa bem claro que foi uma situação de fraude e simulação. E, olhando pelo lado da defesa, ela nem se defende disso. Ela ataca a inconstitucionalidade e a falta de uma verificação em loco. Só que isso, como também conteste, né, que chegamos à conclusão que foi muito bem feita a fiscalização e todos os elementos se tornavam o próprio Renato admitiu que a diligência não é necessária, porque os próprios elementos que estão nos autos ratificam todas as dilações, né? São bastante robustos. Então, nesse conjunto da obra, eu vou lembrar de peço vênia para citar Serra, uma vez que a gente ficou numa discussão bastante acalorada num processo meu, justamente na questão de se mantinha a qualificação ou não, 51 a 49, né? Se eu estou naquela... E eu estou mais para manter a divergência. Mas ratifico, belíssimo voto. Também se não estaria... Assim, nessa questão de estar nessa linha tênue, também não estaria todo errado não manter. Mas eu mantenho por causa que acho que é um diferencial de régua aí, de rigidez na régua. Desculpa, não levantei a mão, mas eu ainda confesso que eu ainda estou em dúvida, porque de fato eu acredito que o dolo está muito bem caracterizado, né? Tá muito claro ali, e aí o ponto é não ter qualificado como fraude ou conluio gera a nulidade da qualificação da multa, né? É isso que concordo, Raimundo. Me permita só um acréscimo. É que, assim, o dolo é inquestionável. Ninguém quer questionando o dolo, mas para a multa qualificada, se eu tiver dolo e praticar qualquer uma conduta, se fosse de homicídio, ela não qualifica. É um dolo qualificado, tipificado no artigo 71, 72, 73. É por isso a exigência da tipificação. Se estivéssemos falando de um único autuado, eu concordo plenamente. Eu tive o mesmo raciocínio com o Raimundo tive. Já repeti isso várias vezes. Eu penso muito parecido com o Raimundo. Mas é porque tem vários sujeitos passivos. Se fosse apenas um, ele falar,
está aqui, eu entenderia que seria possível eu interpretar daquele contexto que é, ok, está configurado e seria aplicável. A partir do momento que tem vários sujeitos passivos da obrigação tributária, você deveria, no mínimo, individualizá-lo. Esse fulano, eu entendo que cometeu, e não seria necessário ele repetir todos os argumentos. Ele poderia simplesmente falar, por ter assumido o posto de gestão, sabendo que não era dono, está qualificado. Fulano, por exercer a função por interposto pessoa, está qualificado, né, e tal. Ele só precisava fazer isso. Ele não precisava repetir a argumentação de fundamentação. Ele só precisa tipificar. E não foi feito. E aí, quando repetir, se fosse um sujeito, eu entenderia que daria. Daí, não, do contexto geral dá para entender que é isso. Mas como há mais de um sujeito passivo na obrigação, eu não consigo fazer essa individualização. Não caberia a mim, como jogador, fazer. Caberia a quem lança. Se me permite uma parte, até uma pergunta, assim. Eu acho que a gente tem duas coisas, né? A individualização de condutas e a especificação do tipo aplicável para cada um, que são coisas ligadas, mas não necessariamente relacionadas, não necessariamente dependentes, porque ainda que eu tivesse a fundamentação da qualificação só para o contribuinte e não para os responsáveis, eu precisaria dessa individualização, dessa especificação do tipo. Bom, no meu modo de ver, mas então, por que eu quero separar isso? Porque, assim, a individualização com relação à conduta que cada um desempenhou, quando eu estou pensando nessa individualização para especificar o que foi conduta praticada por cada responsável, pelo que eu estou entendendo que todos os responsáveis foram revés, né? Então, essa indicação específica da conduta tem, acho que pode ter duas finalidades: justificar a responsabilização e qualificar a penalidade. Mas com relação às condutas específicas atribuíveis aos responsáveis, pelo que eu me recordo, pelo que eu entendi, não sei se algum ficou de fora, se algum recorreu, impugnou, eles foram revés. Mas ainda assim, quando eu tenho mais de uma pessoa, mais de um responsabilizado, isso não afasta a necessidade de eu não contaminar uma acusação direcionada a algum dos responsáveis da fundamentação da qualificação da penalidade imposta sobre o contribuinte principal, ainda que os responsáveis tenham sido revés. Como eu tenho essas condutas, e acho que é nesse sentido aí que está a nova redação do artigo 74, com as alterações que, muito embora tenha essa aplicação, tenho esses requisitos, e sinceramente nunca tinha parado para pensar sobre se os requisitos novos se aplicariam retroativamente, mas é porque para mim esses requisitos sempre existiram. Essa redação foi, acho que até a jurisprudência, se você for levantar, sempre em grande parte, pelo menos, exigia esses requisitos da individualização, da especificação da conduta. Então, o que eu quis fazer essa parte? Para perguntar se de fato se teve algum responsável que não foi revel, mas para comentar que me parece que mesmo assim, mesmo que todos os responsáveis tenham sido revés, isso não retira a necessidade de especificação da conduta, até para evitar a contaminação da causa de qualificação que está imputada ao contribuinte, se a gente está falando de uma responsabilização, é o contribuinte que está sendo autuado de uma qualificação, a qualificação do lançamento feito contra o contribuinte, né? Me parece que ainda assim essa especificação das condutas seria necessária até para possibilitar uma distinção, além da questão da própria importância para a defesa, porque, como disse bem o Raimundo, assim, a DRJ especificou. E veja que a DRJ, ao especificar, ele exclui um dispositivo. E por que essa qualificação? Porque aí tem uma outra vertente com a qual eu já me deparei. Assim, bom, mas a autuação colocou todos os dispositivos. Eu posso negar com relação ao 72 e admitir com relação ao 71 e 73, que foi o que a DRJ fez. Essa é uma vertente. Contra essa vertente, tem uma outra que me cativa mais, digamos assim, que é aquela, não, mas se for assim, basta a autuação falar conforme o CTN, que está tudo lá. E muitas vezes essa
essa conduta, essa estratégia, vou usar estratégia entre aspas aqui, de fundamentação ampla, sem a especificação do que é cada coisa, acaba vindo como uma resposta à jurisprudência. Informações de ex-colegas que trabalhavam no governo, bom, tem o acompanhamento da jurisprudência, olha, estão derrubando, na época que se derrubava aqueles casos de quando se derrubava a autuação por conta de uma qualificação imprecisa, isso aqui é ilusão, é evasão, é elisão. Então vamos parar de usar essa terminologia. E os autos começaram a vir mais amplos nesse sentido. Então, essa resposta, eu acho que ela é cabível em algumas situações, mas no caso em que eu tenho dispositivos específicos, cada um tratando de uma conduta diferente, me parece que ela acaba tentando dar um bypass nessa necessidade de especificação que a legislação superveniente aí veio a chancelar, positivar nas alterações de 74. Por isso eu ainda estou tendente a acompanhar o Renato. Vou respeito a posição do Raimundo, que, de fato, assim, a gente está no 49-51, a gente está naquela linha divisória. Os fatos estão claros e são suficientes, mas tem a questão da subsunção, que ainda me incomoda um pouco. Perfeito. Conselheira Isabelle? Eu estou com uma dúvida aqui, que eu abri o acórdão da impugnação, e o acórdão realmente fala, né, depreende-se da situação configurada nos autos que todas as ações do sujeito passivo tiveram a intenção clara, total, tananã, e aí configura a fraude. O acórdão qualificou, tipificou na fraude, e aí na página 37, folha 37, deixa eu ver aqui, página 37 do PDF do acórdão, tem um ponto que ele cita, ele diz que está citando um excerto do relatório fiscal, e que o relatório fiscal diria: os artigos 71, 72, 73 tratam de sonegação, fraude e conluio. No caso em comento, temos exatamente a ocorrência de fraude consistente na utilização de interposta pessoa, tananã. Só que eu não estou achando esse trecho que o acórdão cita no relatório fiscal. Não tem, não. Não tem. Eu estou com Eu acho que é do relatório da exclusão do simples. Eu já abri ele também aqui, viu, Serra? E num não dado achei. momento do relatório desse processo, ele fala, olha, o restante está lá no relatório da exclusão do simples. Então, por isso que eu digo eu acho, né? Mas sim, mas eu também que realmente abri... no nosso aqui não está. Mas eu já abri aqui também o do 2014-35 e também não estou localizando esse trecho que o acórdão diz que tem. E aí eu te confesso que eu fico na dúvida se, assim, o que o acórdão da impugnação fez foi, né, imputar alguma coisa que não existiu no relatório fiscal? Assim, é difícil você julgar, né, arbitrar um posicionamento para um combate muito disputado, né, onde houve contundência das duas partes. Mas mais difícil é num combate como esse, né, que só pegou soco no vento, né? Porque a autoridade tributária ela descreveu os fatos de uma maneira que me pareceu bastante satisfatória, né? Ela indicou a simulação e de um jeito convincente, com materialidade, mas quando ela precisou linkar a simulação com um daqueles elementos do 71, 72, 73, ela simplesmente, e aí simplesmente com todas as vênias, mas assim, ela fez a referência ao 71, 72, 73, falando, olha, os fatos são esses e o fundamento é esse, e faltou o liame, né? Então, assim, esse golpe pegou no vento, né? Faltou mostrar, olha, é mais pela fraude aqui. E quando a autoridade julgadora de primeira instância ela vai lá e fala, olha, está aqui a fraude, é o que a teia de fatos parece indicar, mas a acusação por si não foi formulada.
Mas tanto pior foi a defesa quando veio, diante dessa lacuna acusatória, ela se restringiu a falar de inconstitucionalidade, de, olha, a fiscalização precisava ter sido feita daquele modo tradicional, com os pés no estabelecimento, isso aqui não aconteceu e tal, e realmente circundou o tema, mas não entrou, né? Então, enquanto a autoridade fiscal estava batendo no vento, o contribuinte quase não pôs os pés na arena, né? Então, assim, saiu todo mundo ali ileso e aí precisa ser arbitrado um veredito para uma situação dessa, né? Então, assim, aquela situação que para o julgador, né? Bom, qual artigo que você usa? O 71, 72, 73? Você tem que começar usando, sei lá, Salmo 22, né? Ó Senhor, porque me abandonaste neste momento, porque a gente fica aqui realmente numa situação de arbitrar uma agressão que não aconteceu e quem venceu nisso daí, né? Bom, é a típica situação que quase ficou demonstrado, né? Mas que, não sei, me parece que na dúvida é preciso duvidar, né? Então, não sei se... Ô, Sérgio, desculpa ter ouvido. Só para... É difícil, é um caso difícil, muito mais difícil do que parece. Esse dilema que eu estava, eu fui resolvido pela regra do ônus da prova. Então, nessa parte de acusação, foi que caberia à autoridade. Então, eu tive a dúvida e eu resolvi desta forma. O meu critério foi esse. Quem era o ônus da prova para imputar? Era da administração. Então, eu não chego a avançar para a defesa, que caberia à administração ter feito a imputação. Sim, assim, o conselheiro Raimundo colocou muito bem assim quando ele fala, olha, isso aqui, toda a narrativa aponta para uma acusação de fraude e também de conluio, né? E existe uma narrativa, existe o fundamento posto, e aí extrapola, porque vai 71, 72 e 73, então entra a sonegação também, mas não existe a subsunção ali específica, né? Não existe o liame ali feito especificamente, tampouco a descrição da conduta, que é importante também, né? E, de novo, quase feita, né? Quase feita porque responsabiliza as demais pessoas, então, evidentemente que o conluio né, possivelmente foi visualizado pela autoridade fiscal por essa perspectiva, né? A fraude pela própria interposição, que não foi algo casual, né? Longe disso, mas ainda assim a vontade está clara, né? Mas assim o próprio professor Greco lá ele fala, olha, não basta a vontade você caracterizar o dolo ali, né? Você tem que querer incidir naquele tipo que está ali na legislação, né? Então, assim, que ele quis reduzir tributo, ele quis, né? Mas essa vontade precisa estar acompanhada da consciência volitiva de incidir naquele tipo 71, 72, 73. E daí a importância de descrever, né? Pois não, conselheiro Lucas. Opa, obrigado, Serra. Enquanto você falava, você falou uma coisa que me chamou a atenção e falou, poxa, mas se for assim, talvez meu posicionamento seja outro, ou pelo menos a gente tem que dar um ajuste no destino do voto, porque poxa, mas a defesa foi genérica, o recurso não entrou nesse ponto, e aí a gente tem três possíveis situações. Uma, isso é uma causa de nulidade e pode ser conhecida de ofício. Duas, não é uma nulidade, mas é uma matéria de ordem pública e, portanto, também pode ser conhecida de ofício. Ou três, não pode ser conhecida de ofício. Mas eu fui olhar o recurso voluntário e me parece que ele endereça a questão do recurso voluntário. Ocorre para enquadramento dos acusados nas disposições, os órgãos fazendários equipararam-se em presunções de fraude fiscal.
aplicaram a mencionada multa agravada, tal. Vejamos, os tipos: sonegação, fraude e conluio são formas diversas de evasão de divisas de forma ilícita. Em todas elas deve estar presente o dolo. Então, o que é? Para configurar a sonegação, precisa disso. Para configurar a fraude, precisa daquilo. Para configurar conluio, precisa daquilo outro. E aí ele vai dizer que não teve nenhuma delas, né? Assim, ele, de uma maneira, ainda que talvez menos específica do que poderia, endereçou a questão para dizer, olha, não é a mesma coisa, são coisas distintas e tudo foi lançado como se fosse uma coisa só, como se fosse uma coisa só que se resume no dolo. Então, acho que de alguma maneira isso está na peça, de maneira que essa minha dúvida inicial, essa minha Ainda que numa questão... menção meramente conceitual, né? Ele conceitua, mas não linka com o caso, mas está abordando, né? Conselheiro Isabelle? Ele falou, olha, você você está usando presunções porque você presumiu o dolo, e mais, são coisas diferentes. Talvez podia ter um burilamento maior, mas considerando assim que a gente está tratando de uma prova cujo ônus é da fiscalização, de uma demonstração cujo ônus é da fiscalização, e que a defesa traz de alguma maneira esse questionamento, ainda que eu considerar que ele foi um pouco mais amplo do que poderia ser, me parece que a matéria não é... A gente não precisaria chegar no ponto de conhecer de ofício da matéria. Acho que isso que eu queria trazer. Isabelle, por favor. Eu quero trazer um ponto que talvez ajude também nesse raciocínio, que é o seguinte: eu estou lendo o inteiro teor desse acórdão do Efigênio que eu mencionei, e me parece que, pensando bem de forma prática em processo tributário, me parece que se nós mantivermos a multa qualificada, a gente tem aqui nesse acórdão, por exemplo, uma possibilidade de recurso especial, porque os fatos são muito semelhantes. Ele fala que, inclusive, a fiscalização traz aponta uma sucessão de atos fraudulentos e demonstra que naquela situação havia dolo claramente configurado, etc., etc., mas, no fim, não houve essa tipificação, e aí ele entra numa questão da diferença entre a fraude e a sonegação. A fraude evita a ocorrência do fato gerador, a sonegação evita o conhecimento pela autoridade da ocorrência. Então, me parece que existem mais profundidade de elemento, que não me parece ser algo meramente formal, a necessidade dessa tipificação, dessa diferenciação entre a fraude e o conluio. E lendo esse voto do Efigênio, eu consigo enxergar mais claramente que sim, a autoridade administrativa claramente identificou o dolo, mas ao não tipificar a conduta, realmente ela comete uma... Não sei se seria uma razão de nulidade, mas são condutas diferentes, que precisam sim ser diferenciadas, porque aí a gente está indo, inclusive, para uma questão de natureza criminal, ainda que não sei se teve representação fiscal para fins penais, mas, enfim, é algo cuja tipificação precisa ser, sim, levantada, e lendo com mais profundidade o inteiro teor desse voto que eu mencionei, eu acho que deveria, sim, para a gente manter a qualificação da multa, essa tipificação, porque assim, eu concordo, a leitura dos fatos me leva a pensar que é fraude. Ou seja, seria possível, então, fazer uma interpretação, embora ele não tenha tipificado, eu aqui posso interpretar que ele está enquadrando como fraude, mas no momento final do argumento ele fala, enquadra nos artigos 71, 72 e 73. Então, acho que não dá para fazer essa interpretação. E aprofundando nesses fundamentos desse voto que eu mencionei, e vendo que existem diferenças, inclusive de terminologia utilizada para diferenciar a fraude da sonegação pela própria lei, eu acho que nos faltam elementos para aqui agora qualificar.
manter a qualificação. Ou então, não sei se seria possível a gente pensar também numa aplicação de ofício da retroação benéfica e, pelo menos, reduzir para 100% diante da alteração legislativa posterior. Que talvez seria quase que um voto de Minerva nessa situação que você coloca, conselheiro Eduardo, de, né, soco no vento e a vítima não entrou na arena também, enfim. Mas sobre esse ponto, tem isso que o conselheiro Lucas trouxe, que é o fato de, nesse aspecto específico, o recurso voluntário ter trazido essa fundamentação, essa argumentação de que deveria ter havido a tipificação específica, diferenciando fraude, conluio, etc. Então, eu acho que a gente não tem elemento para qualificar, para manter a qualificação nesse momento do processo. Perfeito. Conselheiro Raimundo, por favor. Não, só para fechar, né? Sem abrir a discussão, mas as explanações foram excelentes e, assim, eu sempre fico pensando, se vou abrir uma discussão inócua? Não. Demonstrou que estamos aqui há 49 minutos conversando sobre o tema. Não foi inócuo. Realmente fica naquela linha. E, assim, eu sempre penso do como votar, sempre procurando um critério para o futuro, né? Tenho que votar de uma forma criteriosa para que se adeque em posicionações posteriores. E caso eu mude, eu geralmente explano que eu mudei. Diante de tudo que foi explicado, principalmente um ponto que o conselheiro Renato colocou, que é a questão do ônus da prova, né? E esse final da autoridade fiscal realmente denotou de parecer que ele não sabia bem o que é que eu ia enquadrar, então eu voto em tudo. E conjugando essas duas questões, né? Não pelo fato da conselheira Isabela colocar que poderia ser recurso especial, porque o recurso está aí para isso, né? Justamente para dirimir divergência, e nem sempre, embora admiro demais e sou amigo do conselheiro Ifigênio, nem sempre vai estar certo, nem sempre o conselheiro Raimundo vai estar certo, ou qualquer um de nós. Mas, assim, mudei meu posicionamento para concordar com o relator, conjugando essas duas questões, que o ônus da prova era da autoridade fiscal e o fato de a autoridade fiscal, no momento de tipificar, demonstrou que não conhecia do que é que ele estava acusando. E isso cabia a ele conhecer. Só para esclarecer, eu mencionei a questão do recurso especial muito mais num reforço de argumento de que existem mais elementos, sim, existiam nesse caso concreto aqui, mais elementos que nos levariam a manter, a retirar a qualificação da multa, que é claro que o processo. Ao fim, que está se desenhando, né, o que está ficando claro é que, por mais que em termos de argumentação, né, a acusação tenha empregado a melhor retórica, né, a melhor construção, porque a defesa foi ao mero conceito de cada um daqueles institutos sem conectar o conceito ao caso em comento, né? Ainda assim, me parece que faltou a construção, né, entre toda a riqueza de fatos exposta pela acusação com os artigos em si. E aí ela foi lá e falou, olha, 71, 72, 73. E, é claro, tem uma narrativa que aponta bastante para a fraude, aponta sinteticamente, mas também aponta para o conluio, e a gente não está dizendo aqui, acho que é importante frisar isso, a gente não está dizendo que faltou uma frase dizendo, logo é fraude, por conta de tudo isso é fraude. Não, faltou dizer, se é que a autoridade fiscal pensou em fraude, a gente está inferindo aqui, né? Faltou dizer, é fraude e
motivar. É fraude por isso, por isso, por isso. E aí entra aquela questão, nosso segundo ponto. É fraude porque o sujeito A agiu assim, sujeito B, ao motivar, você já vai construindo a individualização da conduta de cada um. Então, são coisas diferentes, mas que andam, de certo modo, juntos. Então, não faltou... acho que a gente sintetiza o debate aqui dessa maneira, não faltou meramente uma frase dizendo logo é fraude, não, faltou mais. Né? Até porque a gente está aqui, em tese, né, inferindo que quis dizer fraude, até porque a gente tem a nossa opinião delitiva também perante os fatos e a gente consegue perceber isso, mas, enfim, precisaria que tivesse sido dito até para em homenagem à ampla defesa, né, para que o sujeito passivo pudesse realmente saber do que ele estava se defendendo. É o que parece aqui. Né? Bom, acho que já está maduro para votação. Né? Se ninguém quiser encaminhar mais nenhuma opinião, a gente pode começar então. Conselheiro Raimundo, por favor, como vota? Acompanho o relator. Ok. Conselheira Carmen? Peço vênia para descontado o ilustre conselheiro relator para dar provimento em parte ao recurso voluntário em menor extensão, por causa eu vou manter a qualificação, a conduta que está amplamente, né, comprovada de interposição de pessoas e a defesa não é contra a lei, é contra os fatos. Os fatos, interposição de pessoas, isso não tem qualquer qualquer fato que, né, não veio aos autos, qualquer questão que afaste essa conduta. Então, com a modificação ocorrida, né, no inciso 6 do artigo 1º do artigo 44 da 9430, então eu voto no sentido da provimento em parte a recurso voluntário para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna, assim como voto. Obrigada. Obrigado, conselheira. Conselheira Isabelle, por favor. Acompanhe o relator, presidente. Ok. Conselheiro Lucas. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Ok, então o veredito fica proclamado como por maioria de votos. A turma decide dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa. Vencida a conselheira Carmen, que manteria a multa em sua forma majorada de 100%. Perfeito, conselheira Carmen? Né? Com a alteração legislativa recente. Ok. Presidente, posso sugerir uma pausa de 5 minutos para toalete e água? Claro, pausa necessária, né? A gente retorna, então, daqui a 5 minutinhos. Pode ser? Então, até já. Obrigado. Transmissão interrompida, presidente. Obrigado. Todo mundo fechou a câmera? Será que eu paro a gravação? Parar a gravação. 5 minutinhos pode deixar, Lucas. Bom, parei já. Tá bom.